no programa Falando de Vida. Entrevista. 12:00 mais 16 minutos, programa Falando de Vida nesta terça-feira vem trazer mais um tema importante. E sempre você, ouvinte da Rádio Mensagem, é o nosso convidado especial em participar, em contribuir e desenvolver o nosso programa. Os telefones já estão liberados e você pode ligar e fazer a sua pergunta à nossa entrevistada hoje, que é a médica homeopata, a doutora Eliana Molo Wojcik. Doutora Eliana, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Mensagem mais uma vez. É um prazer conversar com a senhora. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Donizete Eugênio. É um prazer também estar colocando aqui as nossas ideias, os nossos conhecimentos para os ouvintes da Rádio Mensagem. Prazer é todo nosso em recebê-la. Conosco também, Doni. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, os ouvintes do Falando de Vida. Falando hoje de menopausa, né? E a gente vai pesquisando em alguns textos e a gente acha interessante que a mulher, né? Cada mulher vive sua própria menopausa, né? Da sua maneira particular, com seus sintomas individuais. E justamente é o casamento com a homeopatia, né? Que a homeopatia não trata a doença, né? A trata a pessoa, né? Isso que é muito legal, dúvida, né? É muito bacana mesmo. É um tratamento que visa um todo, né? Isso é muito bacana, porque a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, as pessoas que têm um problema aqui, começam a se medicar aqui e quando percebe já está com um problema em outro local. E o bacana da homeopatia, doutora Eliana, é exatamente isso, é tratar o ser como um todo, né? Exatamente, sempre buscando um bem-estar físico, emocional, um equilíbrio completo. 12:00 mais 18 minutos, vamos já à primeira participação aqui no programa Falando de Vida. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, quem fala é a Priscila. Priscila, de qual bairro, Priscila? Jardim Satélite. Jardim Satélite. Por favor, Priscila, faça a sua pergunta à doutora Eliana. Bom dia, doutora. Bom dia, Priscila. Doutora, eu tenho uma dúvida sobre da onde vem a origem da homeopatia. Alguns dizem que vem das raízes, das ervas. Alguns dizem que vem da energia. Eu queria tirar essa dúvida, por favor. Obrigada, Priscila, pela participação. Excelente pergunta. Boa tarde. Doutora? Pois não, Priscila. A homeopatia é uma medicina idealizada em 1700, 1800, mais ou menos, por Samuel Hahnemann, um médico alemão, que estava descontente com a forma que a medicina da época cuidava das doenças, sempre vendo apenas o órgão e nunca vendo a causa do problema. Então, depois de muitos estudos, ele aprendeu a manipular as substâncias, não só vegetais, como minerais ou até do reino animal mesmo, ou seja, remédios homeopáticos extraídos de alguma glândula animal, como também a alopatia utiliza, né? Então, da forma homeopática, a gente consegue ver qual a situação que a gente tem que empregar aquele medicamento e aí, fazendo isso adequadamente, a pessoa volta ao estado natural de equilíbrio, que é o que o ser humano tem que estar, perfeitamente equilibrado física e mentalmente, sem estresse, sem dores, sem ansiedades, e é isso que a gente consegue através da homeopatia. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando a pergunta do nosso ouvinte de São José. A homeopatia, eu tenho que acreditar que funciona? Não, esse sempre é um mito que existe, né? De que se você colocar fé, se você puser pensamento positivo, ela vai funcionar. Mas ela é uma ciência profundamente experimentada e profundamente já comprovada. Tanto que nós temos casos clínicos com exames radiológicos anteriores, exames de sangue anteriores ao problema e depois feitos esses mesmos exames após o tratamento homeopático, existe a cura completa. Então, não é necessário crença, é necessário disciplina para tomar certinho, que o resultado é comprovado, com certeza. 12:00 mais 20 minutos, vamos a mais uma participação. Boa tarde. Caiu a ligação? Alô. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, Regina. Oi, Regina, qual é o seu bairro, por favor? Campo Grande. Campo Grande, fica à vontade para fazer sua contribuição conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Regina. Então, doutora, a respeito da menopausa, todos os sintomas na idade das mulheres já com a menopausa todas iguais e ela causa sonolência durante dias seguidamente? Boa tarde. Boa Obrigada. tarde.
Regina, você fez uma pergunta muito interessante, porque na verdade a menopausa não atinge todas as mulheres da mesma maneira. Depende também do estado de equilíbrio em que ela se encontra. É claro que se ela tiver sob estresses fortes, ela vai ter uma menopausa mais complicada. Se ela tiver com a mente serena, confiante, emocionalmente estável, com um ambiente tranquilo em volta dela, sem problemas muito importantes, ela vai ter uma menopausa mais tranquila. Agora, você me disse sonolência. Existem algumas mulheres que têm sonolência e tem as que têm insônia, que é exatamente o oposto. E na homeopatia, como a gente vai buscar o porquê, a pessoa sonolenta passa a ser mais ativa e a pessoa com insônia passa a ter um sono mais reparador. Doutora Eliana, a mulher hoje, então, ela tem que se preparar para esse período, para a menopausa? Sempre tem que ter em mente que essa é uma fase que virá, então ela deve já pensar que a alimentação dela tem que ser diferente de quando ela tinha 20 anos, ela tem que fazer exercícios físicos para que os ossos se fortaleçam. Por quê? Porque na menopausa existe muita perda de cálcio, então a osteoporose se instala com mais rapidez. Se ela buscar exercícios físicos, uma alimentação rica em cálcio, ela já vai evitar esse problema. Então existe uma série de problemas que a gente consegue evitar e você chega numa menopausa assim, uma pessoa mais realizada ainda. A prevenção é sempre o melhor remédio, né, Sempre doutora? o melhor remédio, com certeza. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Maria Barbosa. Maria Barbosa, qual é o seu bairro? É Jardim Jacinto. Jardim Jacinto? Uhum. Pois não, faça sua contribuição conosco. Então, eu queria perguntar para a doutora Eliane, eu tenho 67 anos, então eu tomo aquela tibolona por um calor que eu sinto no rosto, mas se eu fico sem tomar, se eu tomo ela eu engordo, né? E se eu fico sem tomar, também aquele calor me irrita. Então eu queria perguntar para ela se o remédio homeopático eu podia tratar com ela, assim, para melhorar, né? Boa tarde, Maria. Com certeza a gente tem a medicação correta para esse quadro. Tibolona, dentro dos hormônios sintéticos, é menos complicado do que os estrogênios conjugados, né? Ele traz menos transtornos. Mas a homeopatia consegue sobrepujar esse efeito e você vai ter, assim, cada vez mais a diminuição desse calor e emocionalmente também uma estabilidade bem maior, que é característica dessa fase, alguma instabilidade, dependendo do caso. E, doutora Eliana, até para a gente entender um pouco mais, muitas pessoas ainda têm dúvidas, por que ocorre a menopausa, né? Por que ela é importante para a nossa vida? Então, você vê, a menopausa se instala em torno dos 50 anos e a mulher ainda tem, às vezes, 20, 25, 30 anos pela frente. Então, é uma coisa da natureza mesmo, né? Ela atingiu a fase reprodutora, ela teve os filhos dela, então os hormônios decrescem muito, né? Os estrogênios diminuem muito e aí o que acontece? A pessoa entra em menopausa com todos aqueles sintomas. Meio-dia mais 24 minutos, vamos a mais uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Maria de Lourdes, Colonial. Colonial São José dos Campos. Maria de Lourdes, pode fazer sua pergunta. Eu queria perguntar para a doutora Eliana, que eu estava fazendo a menopausa, que eu estou com 63 anos, né? E sempre fui no médico, mas nunca ele passou remédio para mim. Eu sentia mal, tudo, mas nunca passou. Falou que era normal, Mas eu sinto muita dor nas juntas. Queria perguntar para ela, assim, que médico eu tenho que procurar? Tá ok, obrigado pela participação, viu? De nada. Boa tarde. Boa tarde, Maria de Lourdes. Essa questão do médico não ter medicado é um critério dele, cada médico tem uma postura diante disso, de repente ele achou que faz parte, então que não precisa de muita medicação, mas depende da abordagem do médico. Na homeopatia a gente vai sempre abordar com remédios naturais que não vão trazer problema para nenhum órgão, né? Como a alopatia, às vezes existe essa coisa de ser tóxico, alguma coisa. Então a gente vai trabalhar de maneira natural e a dor nas juntas depende também. Você já tem 63 anos, a gente precisaria ver se você faz algum alongamento, se você tem alguma atividade física que combateria isso. Mas a gente tem medicamentos para amenizar as dores articulares também, Maria de Lourdes. Doutora Eliana, quais são os primeiros sintomas, né, que a mulher deve ficar atenta, que pode ser aí já um primeiro sintoma para entrar na fase da menopausa?
Bom, eu acho que os 2 primeiros sintomas são a cessação da menstruação. A menstruação para, começa a deixar de vir 2, 3 meses. Daí começam aqueles calores que são chamados de fogachos e que se caracterizam assim de ser acima do tórax em direção ao rosto. E algumas assim ficam em realmente desespero, começam a se abanar. E o meu conselho para essas situações é que não entre no pânico dos calores. Fica tranquilinha que ele passa em 30 segundos. Você vai ter menos, vai ser menos afetada por eles, né? Então eu acho que o sono também, a insônia, irritabilidade, a menstruação para por 2, 3 meses, mas só pode se caracterizar o início mesmo da menopausa quando fica 1 ano sem menstruar, aí realmente se instala isso. Acho que o mais importante de alguns médicos que a gente tem observado, né, doutora Eliana, é que, estou vendo aqui alguns sintomas da menopausa: fogacho, alteração de humor, irritabilidade, depressão, sensação de vazio e carência. Achar que isso não é normal, né? Então dá para conviver bem com a menopausa sem esses sintomas, né? Dá, porque a gente vai dar remédios que vão tirar essa carência, fazer o sono ter mais qualidade, então ela vai retomar o estado anterior, mesmo estando em menopausa. E a pessoa pode buscar o tratamento homeopático antes deste período? Pode, porque a homeopatia já começa o seu tratamento até desde o início da vida, praticamente. Com 15 dias a gente já começa o tratamento. Então não existe data certa. Estando em tratamento homeopático, quando a menopausa vier, vai ser imperceptível. É como se fosse preparando já o organismo? Sim, para qualquer outro fator, inclusive a menopausa. E doutora Eliana, em relação a essa questão do fogacho, eu acho que é algo que atrapalha e deve ser a maior reclamação das mulheres quando procuram o consultório. Porque incomoda muito, a gente realmente percebe que a pessoa está passando mal, ela se abana, ela tenta com uma toalhinha ali secar aquele suor. Mas existe uma explicação por que acontece esse fogacho? Esse calor, essa onda de calor? A explicação é a deficiência do estrogênio e ela é um dos sintomas que surgem a partir daí, mas não tem uma explicação. Aliás, existe até uma vasodilatação maior que ocorre no organismo todo por falta de estrógeno. Então... Até uma explicação bem popular de homem também, né? É como se você andasse com um carro há muito tempo, aí o carro parou de andar há muito tempo, né? Ou seja, o organismo, ele tem uma atividade há muito tempo e como a partir da menopausa, né? Né? A produção, né, da mulher parou, mas continua funcionando, né? Então é como se fosse mais ou menos um carro que você para e deixa ele ligado, né? Então, pois daí surge esses fenômenos. Tá vendo a explicação do Não, nada científico. Tá bom? Meio-dia, mais 29 minutos, vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Maria, da Rua Nova. Maria, boa tarde, Maria. Pode fazer sua pergunta, doutora Eliana. Olha, eu queria fazer uma pergunta para ela, o seguinte: eu já tenho mais de 65 anos e continuo com esse calor excessivo que às vezes não consigo dormir à noite, e eu tomei muito tempo na tifa, só que me deu gordura no fígado e achou que podia ser do hormônio. Aí eu parei. O que eu devo fazer? Obrigada, Maria. O que eu tomo? Muito obrigada pela participação, uma boa tarde, é só acompanhar pelo rádio. Doutora Eliana? Boa tarde, Maria. A sua menopausa até que está sendo prolongada, você já está com 65 anos e continua com esses sintomas, né? Então, o que a gente faz, além do tratamento homeopático, é também passar algumas substâncias naturais, como a isoflavona da soja, que é uma coisa muito interessante, a isoflavona. Ela é extraída do germe da soja e ela tem a configuração química muito parecida com o estrogênio. Então, ela se encaixa nos receptores que você tem vazios, porque não existe mais estrogênio. Os receptores recebem o estrogênio e se encaixam perfeitamente. Quando está na menopausa, esses receptores ficam vazios. A isoflavona entra ali e traz o equilíbrio de novo. Então, diminui muito os calores. E tem algumas substâncias também naturais, como o inhame, o leite de soja, a lecitina de soja, a linhaça, o queijo de soja, que além de ricos em cálcio, eles têm esses fito-hormônios que vão diminuir também os seus calores. Doutora Eliana, neste período da menopausa, a mulher tem uma alteração no colesterol? Tem uma alteração importante, porque o que acontece? Os hormônios femininos, eles utilizam colesterol para serem metabolizados, para serem
criados, vamos, né, dentro do organismo. Então, esse colesterol, quando os hormônios acabam, fica solto. É onde aumenta o nível de colesterol de maneira importante. Então, a dieta é importante, os exercícios físicos para queimar esse colesterol, porque é um fato que aumenta mesmo. 12:31, programa Falando de Vida nesta terça-feira, dia 28 de maio, uma terça-feira gelada aqui na cidade de Jacareí, também região. Hoje nós estamos conversando com a médica homeopata, a doutora Eliana Molo Voisky, falando sobre os benefícios da homeopatia na menopausa. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a sua participação. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Voltamos a apresentar Falando de Vida. 12:35, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje, terça-feira, dia 28 de maio. Hoje nós estamos conversando sobre os benefícios da homeopatia na menopausa. Quem nos auxilia neste tema é a doutora Eliana Molo Voisky, ela que é médica homeopata, tirando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. E doutora Eliana, uma dúvida que é muito frequente, as pessoas confundem bastante, inclusive às vezes nós mesmos, a diferença da menopausa e do climatério. Qual que é a diferença? O climatério é a pré-menopausa, né? O climatério é aquele início que começam a aparecer sintomas, mas ela menstrua ainda. Então é aquela transição entre a mulher em vida reprodutiva, o climatério é aquele meio tempo e daí vem a menopausa, que daí é pausa mesmo. Pausa parece uma coisa curta, mas é pausa para sempre, né? Qual que é o período realmente dessa pausa? Existe um período, hoje já se fala, por exemplo, de um tempo, você começa com 50, vai até tal período, tem essa definição? Depende da idade que ela menstruou a primeira vez, né? Se ela menstruou tarde, talvez a menopausa dela seja mais tardia, né? E existe também, assim, a coisa meio familiar, né? Existe a possibilidade de que se todas menstruaram cedo, entrarem em menopausa mais cedo. E existem também menopausas forçadas, né? Pessoas que fizeram químio ou radioterapia, elas podem entrar em menopausa precoce, que é uma coisa importante também a ser colocada, né? A menopausa, ela mexe com a textura da pele? Então, muitas pessoas assim ficam tristes porque acham que a pele vai murchar, que a pele vai enrugar. Se você não se cuidar com a alimentação, se não se cuidar com a saúde em dia, realmente você realmente pode ter problema sim. Mas se você souber contornar, não vai afetar em nada. Tomar colágeno. Nós podemos dizer, doutora Eliana, que essa parte da menopausa, né, essa fase da menopausa é realmente uma fase que faz parte, não tem como, nós mulheres temos que passar por essa fase, mas que se a gente se preparar anteriormente, a questão até psicológica mesmo, a gente consegue passar tranquilamente? Completamente, você se sente até mais feliz, porque você já não tem alguns incômodos, né, menstruais, que dependendo da pessoa, tira ela às vezes de combate, às vezes cólicas fortes, então você fica liberado, né, daquela situação. Eu acho que é uma parte legal também. Depois tem que ver a parte boa, como em tudo, né? A gente percebe também, Vanessa, que nesse período a doutora está falando quase que uma reeducação alimentar, uma reeducação, uma nova vida nesse período, né? Ela tem que, aquilo que ela não fez dos 20 até os 40, 50 anos, né? Que é caminhada, uma boa alimentação, né? Tudo isso, né? Inclusive o metabolismo diminui. O metabolismo o que é? É a forma que o organismo queima as calorias. Ele começa a queimar mais devagar. Não há dúvida disso. Então a gente também tem que comer alimentos mais leves, não continuar com a mesma alimentação dos 20 anos. Por isso que se ganha peso, então? Sim, isso é um fator, né? Ganhar peso por diminuição do gasto calórico, mas os hormônios também, eles dão certa retenção hídrica, não é que eles engordam, mas eles incham, então, hormônios artificiais, né? 12:38, vamos a mais uma participação. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Ângela. Oi, Ângela, qual que é seu bairro? Conjunto São Benedito, SECAP. Ângela, por favor, faça a sua pergunta, doutora Eliana Molo. Então, boa tarde, doutora. Boa tarde, Ângela. Então, minha pergunta é, a menstruação começou com 13 e aos 40 terminou. Portanto, já tem quase 15 anos que não menstrua mais. Então tem a risco ainda de engravidar, aquela que fala que da vovó, não sei o quê? Obrigada pela pergunta. Se a menstruação não vem há um ano,
aí é difícil que consiga engravidar. Agora, se ela está ainda de forma alterada, vem 3 meses, não vem 4, existe sim. Só depois de 1 ano que realmente está instalada, aí sim. Agora, 40 anos a gente considera precoce, né? Em 5% dos casos é genético, porque a menopausa se caracteriza após os 47, a fisiológica natural. 40 anos está cedo aqui, né? Está um pouco cedo, mas pode ser genético. Uma coisa também que é interessante que eu vou falar agora. Por exemplo, se a mãe de uma menina sofre uma infecção viral na gestação, essa infecção viral na gravidez pode afetar os ovários daquela menininha, que vai ter menos óvulos e com isso ela vai menstruar menos e com isso ela pode ter uma menopausa precoce sem nem saber por quê. Às vezes foi uma infecção na gravidez da mãe. Detalhe, né, que a mulher já nasce com toda a produção, né, dos óvulos, né, a vida toda, né? Já. Então, uma mulher que engravida aos 30 anos tem óvulos de 30 anos, a que engravida aos 38 tem óvulos de 38 anos. Por isso que a gente gosta que aconselhar que tenha até uma certa idade, né? Mas isso não impossibilita de ter gestação aos 42, 43, crianças saudáveis, como hoje em dia é comum até. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Eu prefiro não me identificar. Tá, e qual cidade, por favor? São José dos Campos. Tá ok, então, por favor, pode ficar à vontade. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu desejo saber se existe algum prejuízo com relação à menopausa para as pessoas que utilizam do DIU. Tá ok, obrigado pela participação, hein? Pois não, doutora Eliana? O DIU, a intenção dele é evitar a gestação da seguinte forma: ele fica meio que na parte do endométrio, ele é colocado ali no endométrio da pessoa, e ele fica provocando uma irritação crônica desse endométrio. Por isso que o óvulo não consegue se assestar ali e é eliminado. Então é assim que forma a parte, o DIU é assim que ele funciona. Agora, em relação à menopausa, não vai ter alteração nenhuma, não. 12:00 mais 41 minutos. Doutora Eliana, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Tem uma conhecida minha que ela já está com 48 anos, ela não sentiu nenhum sintoma, não passou por nada disso. E ela já parou de menstruar há mais de 3 anos. Tem alguma orientação que a senhora possa dar a ela? Ela está na fase de menopausa, não está próximo? Qual orientação? Ela tem 48 anos. 48 anos, há mais de 3 anos não menstrua. Pode ser que realmente ela já está na menopausa e foi assim uma felizarda em não sentir nada, mas precisam ser feitos exames de sangue para ver dosagem hormonal, ultrassons para ver os ovários, ver como é que está o endométrio, só para ver se está tudo em ordem, mas eu acredito que é uma felizarda, que não teve sintomas ruins, não. E com esses exames é possível verificar se a pessoa está na fase da menopausa ou não? Sim, dá para saber, sim. Inclusive o endométrio às vezes é muito fininho, por isso que ela não menstrua, por uma questão do endométrio ter sido modificado por alguma coisa. Então a gente tem que estudar esse caso, né, para ter certeza. 12:00 mais 42 minutos, vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É a Laura. Laura, qual é o seu bairro? Jardim Uirá. Jardim Uirá. Por favor, faça sua pergunta. Então, doutora, eu tenho endometriose e fazem 3 anos que eu tomo injeção para não ter o ciclo menstrual. Aí eu gostaria que quando eu chegar na